Saudação, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A sala é toda sua. Fique à vontade, Sandra. Muito obrigada, obrigada pelo carinho. Vocês fizeram um convite delicioso e quando eu vi que eu teria a oportunidade de rever minha querida amiga e Carol, né, que quem é colega de bancada sabe que isso marca a vida da gente por vários formatos. E é muito bom a gente ver que os caminhos eles se coincidem, né? Então, começamos ali, como hoje aí nossos convidados mais que especiais, que são os alunos, e eu vim trazer para vocês o que significa fazer uma pós-graduação e aonde a gente chega com isso. Acho que hoje, no meio desse desalento, dessa crise que a gente vive, existem os aspectos positivos. E é por esse viés que eu trouxe a minha palestra, é para isso que eu me propus a vir falar para vocês. O que acontece durante a crise, quando a gente se preparou e quando a gente investiu na carreira científica. Eu acho que hoje o mais importante é vocês, alunos, pararem para refletir por esse ponto de vista. Nós sempre tivemos situações difíceis em relação à bolsa, e isso é uma busca de toda universidade, instituto, isso é inerente à pesquisa científica no país. Mas isso nunca foi impeditivo de revelarmos excelentes cientistas, isso nunca foi impeditivo da comunidade científica estar à frente de qualquer embate, em qualquer situação. Então, eu acho que para os profissionais que estão se aprimorando através da pós-graduação, eu acho que essa tem que ser a mensagem maior, né? Não tive ainda a oportunidade de conhecer o estado, mas eu vou ficar aí na casa da Carol, e aí vai me levar para conhecer tudo. Se Deus quiser, todos nós daqui a pouco estaremos vacinados, e isso vai ser uma realidade, a nossa liberdade reconquistada, né? E, acima de tudo, a alegria de compartilhar. Nós vamos resgatar tudo isso. Enquanto isso, vamos pelo vídeo, isso não vai ser impeditivo para nós. E quando eu trouxe a minha palestra, eu vou... vamos ver se eu vou acertar aqui direitinho, gente. Como eu disse para vocês, vocês estão vendo? Sim. Sim, professora. Ok. Quando eu montei a minha palestra, eu acho que algumas coisas eu deveria trazer para vocês, né? Então, de uma forma rápida, a história do Instituto Butantan. E por que isso é importante, né? Porque, diferentemente da universidade, nós somos um instituto de pesquisa e, obviamente, isso nos traz uma característica, isso nos traz uma história. Então, de uma maneira muito resumida, eu vou mostrar o cenário de 120 anos para vocês, que foi constituído, né, com base na pesquisa, no ensino, e essa é uma parte que né, eu quero chamar a atenção como pró-reitora de pesquisa, e de que forma tudo isso foi importante para hoje estarmos aqui no enfrentamento, né? Então, não só a Sandra, pró-reitora, diretora do Centro de Desenvolvimento, porque sou pesquisadora, mas os alunos que hoje são funcionários do Instituto Butantan, justamente pelo caminho trilhado através da pós-graduação. Então, eu acho importante trazer essa mensagem e mostrar para vocês a importância do conhecimento consolidado, a importância de estarmos à fronteira do nosso conhecimento e de que forma as ferramentas que nos dispomos a trabalhar durante uma pós-graduação, como ela passa a ser valorosa quando você leva isso para uma bancada diagnóstica, para uma bancada de desenvolvimento. Então, é sobre isso que vamos falar. Então, o Butantan, ele tem 120 anos de vida, e, interessantemente, ele começou a partir de uma crise. Ele começou, né, com o surto da peste bubônica, lá no Porto de Santos, e a necessidade dos pesquisadores a mobilizar o conhecimento e a mobilizar pessoas numa integração de conhecimento multidisciplinar, alavancou a proposta da criação, ali naquele momento, né, naquela época, a criação do Instituto Soroterápico, e após o estabelecimento, né,
da saúde pública ter passado a parte da peste bubônica, né? Então, Vital Brasil trabalhou nisso, identificou, Adolfo Lutz trabalhou nisso, enfim, foram para o enfrentamento, foram para um combate, e na sequência, 2, 3 anos depois, se estabeleceu efetivamente o Instituto Butantan, ou seja, um instituto que Vital Brasil acreditava naquele momento que tinha que ser consolidado, porque o Brasil tinha um problema de saúde pública gravíssimo, que é acidentes ofídicos, né? Então, o número de acidentes com serpentes, né, peçonhentas, que a gente fala, ou seja, ela tem o veneno e ela tem a capacidade de inocular aquele veneno, e, portanto, ela traz um quadro fisiopatológico extremamente relevante, né, e preocupante. Então, algumas serpentes te levam a óbito por parada respiratória, outras vão realmente mutilar e comprometer a vida daquela pessoa que foi acometida pelo envenenamento. Então, aquilo chamou muito a atenção de Vital Brasil. E dali, o Instituto, saindo, né, de uma característica do pioneirismo, né, de trazer a pesquisa no enfrentamento de um problema de saúde pública, nascia o Instituto Butantan, com essa premissa, né, combater o ofidismo, combater esse sério problema de saúde pública, né? E aí, algumas coisas marcantes dessa época, então, de fato, foram missões frente à demanda de saúde pública, isso é um pilar muito forte de um instituto de pesquisa. Em particular, o Butantan, ele é um instituto de pesquisa ligado à Secretaria da Saúde, então o nosso pilar dentro da saúde pública, a resposta imediata aos problemas de saúde pública, isso sempre foi uma característica muito forte do Instituto Butantan, né? E, a partir do estabelecimento do Instituto, nós passamos por fases, né, do ponto de vista da área científica. Então, nós passamos a ter ênfase na pesquisa com o primeiro diretor, o Afrânio de Amaral, trouxe essa característica não só do grupo dentro do Instituto, mas a pesquisa internacionalizada. Então, muitos pesquisadores do exterior, principalmente da França, vieram para o Instituto Butantan, né, e, obviamente, abrindo frentes extremamente relevantes, e é interessante que essa característica, né, trouxe ao Butantan alguns pilares dentro da pesquisa que você vê como matérias básicas, né? Então, você tem laboratórios de farmacologia, genética, fisiopatologia, isso é um reflexo dessa integração entre a comunidade científica do país e internacional. E foi desse jeito que nós trouxemos, né, alavancamos não só alguns estudos que eram, na época, muito fortes com a parte da fisiologia, então, estudos dos hormônios, mas o olhar direto também para os venenos, e não só para a compreensão do veneno como um agente fisiopatológico, mas entender, e isso tomou um tamanho, tomou uma proporção muito mais interessante nos últimos anos, de identificar a partir destes venenos, proteínas com outras propriedades farmacológicas. Então, aqui começa a nossa história, inclusive com a criação do Hospital Vital Brasil, lá por 1928, e isso foi importante porque o pesquisador, ele fazia uma interface com a clínica. Então, você via o paciente internado por diferentes envenenamentos ofídicos e você levava para a bancada as questões, né? Então, as lesões locais, as ações sistêmicas, e isso era visto ali, então, clinicamente, e dentro do laboratório se procuravam os mecanismos, se procurava entender de que forma aquilo podia ser mitigado, de que forma você poderia contornar a situação clínica daquele indivíduo. Então, isso foi um passo extremamente importante dentro da pesquisa do Instituto Butantan, né? E no crescimento, né, da parte de pesquisa, na parte científica, em 1945, nós tivemos, através de um outro diretor, né, o Eduardo Vaz, uma ênfase na produção, ou seja, a partir do momento que você tinha o cenário clínico, você tinha a melhora do estudo científico, né, na bancada, os mecanismos, você chegava numa condição de aprimorar o que Vital Brasil começou a fazer lá atrás, que são os soros. E, obviamente,
obviamente, já com uma perspectiva de avançar com outros produtos, como as vacinas, por exemplo, que hoje é um carro-chefe importantíssimo dentro do Instituto Butantan, né? Então, essa característica, ela foi importante, ela começa a fechar, né, esse segmento, né, e criar os pilares fundamentais do Instituto de Pesquisa, ou seja, a produção, a pesquisa, e aí, obviamente, incutido nisso, e vocês vão ver mais recentemente, né, dado o valor que se merecem na criação de um pilar, o ensino dentro dessa sistemática, né? Em 1980, nós começamos a modernização no Butantan, e isso se refere a estabelecimentos da área da biotecnologia, ou seja, um parque de equipamentos muito modernos para que você pudesse alavancar a produção de insumos de imunobiológicos, junto com a melhoria do parque científico. Então, é uma fase, o início da fase com William Bessac, a gente diz que é uma fase de modernização do Instituto Butantan, né? Então, criávamos, a partir daquele momento, uma autossuficiência em soros, em vacinas, criávamos o Centro Biotecnológico, criávamos os primeiros projetos para vacinas bacterianas, vacinas intradérmicas. Então, realmente foi um salto muito importante na área de produção do Instituto Butantan. E, interessantemente, né, foi a mesma década que nós tivemos a criação do SUS. E por que isso é tão importante para o Butantan? O Instituto Butantan, apesar de ser um instituto de pesquisa do estado de São Paulo, nós temos uma interligação, uma relação muito direta com o SUS. O nosso cliente principal é o SUS. O que o Butantan produz, o nosso primeiro cliente, a nossa primeira prioridade é o abastecimento do SUS, porque o SUS consegue levar todos os insumos produzidos para todo local do país. Então, é extremamente importante e eu achei absolutamente relevante, né, contextualizar nesse resumo histórico onde está o nosso envolvimento, né, com o SUS, que vocês devem acompanhar através da vacinação. Então, mais ou menos entre 1990 e 2000, né, então alavancamos vários tipos de imunobiológicos, anticorpos monoclonais, vacinas. Então, realmente foi um crescimento biotecnológico muito significativo, né? E aí eu chamo a atenção para uma característica extremamente importante dentro da pesquisa e do ensino. Estou à frente da direção do Centro de Desenvolvimento Científico, que até 2019 era conhecido como Divisão de Desenvolvimento Científico. Isso é apenas uma nomenclatura que foi ajustada em decreto, né, uma nomenclatura usada pela Secretaria da Saúde, não usar divisão e sim centro, mas eu estou falando da mesma área científica e que este ano completa 30 anos. Então, estou à frente de uma divisão, de um centro científico que tem 30 anos de história e que vem contribuindo de uma maneira absolutamente fundamental para o crescimento científico e também de ensino da instituição. Então, quando eu assumi o CDC, junto com os meus outros diretores, né, que são os diretores substitutos, a doutora Carolina Sabaga e o doutor Ivo Lebrun, nós trouxemos a seguinte contextualização a essa direção técnica, né, na figura do professor Dimas Covas, que nós temos como missão realizar a pesquisa básica e dirigida, multidisciplinar, ou seja, aplicar a pesquisa que nós consolidamos na fronteira do nosso conhecimento. E quando fazemos isso, ela é multidisciplinar, ou seja, nós temos a biologia animal, nós temos a área de vacinologia, nós temos a área de toxinologia, ou seja, estudo de toxinas, nós temos a área de biologia celular e biologia computacional. Então, tudo isso é extremamente importante porque nos faz um centro de desenvolvimento muito rico e muito promissor em propostas. Então, muito rapidamente, você encontra cientistas que têm um know-how extremamente importante para algum projeto estratégico institucional, né? E isso, então, faz manter a pesquisa institucional na fronteira do conhecimento, proporcionando a formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico, sempre como objetivo dar respostas à saúde pública. Então,
eu enxergo, né, que você, através da pesquisa básica e através da aplicação dessa pesquisa, naturalmente você tem a inovação. Eu acredito que a inovação ela está intrínseca na pesquisa, né? Em alguns momentos a gente acaba fazendo segmentos paralelos, né, por alguns motivos, mas, na verdade, a inovação ela é intrínseca à ciência, e isso nos leva ao desenvolvimento de processos, de produtos, e, obviamente, lá na frente, a ponta final é o quê? É a produção, a bioindustrial conseguir fornecer à população o produto, né, importante, seja ele a vacina ou qualquer imunobiológico que a população precise. E aí, dentro do contexto da divisão, né, científica, e com a participação muito grande dos alunos, e naquela época ainda alunos ou de iniciação, ou de programas de aprimoramento da Secretaria da Saúde, ou mesmo de pós-graduação, mas ainda vindos da universidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Entre 2000 e 2010, nós começamos a ter programas, né, que eu estou aqui chamando a atenção, como o CAT-CEPID, como o desenvolvimento da vacina e transferência de tecnologia da vacina influenza, e mesmo o INCT-TOX, que deve, né, de alguma forma, a plataforma, né, INCT, com certeza chegou também até vocês, e aqui o nosso é INCT-TOX, por ser toxina. Isso tudo alinhava vários projetos em conjunto com alunos da pós, que naquele momento vinham da universidade, onde os pesquisadores estavam credenciados, e começávamos a formar esse aluno ainda naqueles departamentos, mas já com todo o know-how científico do Instituto Butantan, onde esses alunos tinham a oportunidade de estar dentro desses laboratórios de pesquisas, conhecer a produção e, acima de tudo, estar dentro do parque do Butantan. O Parque do Butantan é absolutamente convidativo, é um oásis, de fato, aqui no meio da cidade de São Paulo, e é extremamente aprazível, extremamente importante trazer isso para vocês, o prestígio, o privilégio que é trabalhar dentro desse cenário, né? Então, nós comungamos aí diferentes formas de vivenciar o Instituto Butantan. Em relação ao CAT-CEPID e ao INCT-TOX, eles são programas institucionais que acabaram agregando um grande número de pesquisadores. Então, pesquisadores de 27 laboratórios de pesquisas, com os seus alunos, com professores e pesquisadores associados de universidades, não só de São Paulo, mas também de outras localidades do país. E isso trouxe ao Butantan um aumento significativo do parque de equipamentos dentro do Butantan. E, obviamente, quando você melhora a estrutura física, né, a estrutura metodológica, a tecnologia que você se dispõe para o seu trabalho, consequentemente, você tem um avanço, né, substancial do conhecimento. E dessa vez, esses projetos trouxeram um crescimento substancial sobre os conhecimentos de micro-organismos, sobre o conhecimento dos venenos e outras, né, e toxinas animais com diferentes propriedades fisiopatológicas, mas também, como eu disse lá atrás, propriedades farmacológicas. Então, foi a partir dessa época que começamos a demonstrar propriedades anti-inflamatórias, antitumorais, interferentes no sistema da coagulação. Daí que surgiu, né? Então, você começava a estudar a toxina para entender por que ela causava uma lesão, e dali você chegava, né, a algumas toxinas isoladas, substâncias isoladas desse veneno, e você acabava vendo que isoladamente você tinha ali uma oportunidade terapêutica. Então, essa parte que é muito forte dentro do Butantan foi alavancada nessa década, né? E a divisão aí, então, a divisão de desenvolvimento científico é muito ativa através dos seus laboratórios científicos e dos seus alunos, né? E aí, especificamente, em relação à pós-graduação, no ano de 2010, trouxemos, né? E na época, a Moura, o doutor Ivo Lebrun, que obviamente foi a
primeira, pelo menos, foi a seguinte: por que o Instituto Butantan teria um programa de pós-graduação? E o que nos levou ao programa foi justamente uma característica muito forte da instituição, que é não só entender o comportamento, né, dos animais, mas entender das substâncias, dos venenos desses animais. Então, realmente, nós tínhamos a biologia celular, a biologia, a microscopia de uma forma muito participativa, junto com a bioquímica, né? Então, você conseguia estudar o animal, o seu comportamento ali no seu habitat, até em nível molecular, o que significavam aquelas toxinas e aquelas substâncias isoladas desse veneno. Então, hoje, né, até a data de hoje, estamos aí na finalização do Sucupira, então, obviamente, esses números vão ser corrigidos, mas até esse momento, até o último relatório Sucupira, nós temos 77 mestres formados e 27 doutores formados, e isso já pelo programa de pós-graduação. Então, é muito comum, dentro do Butantan, um pesquisador ele ser um docente da casa e ser também um docente vinculado a programas de pós-graduação em outras instituições de ensino, né? Então, esse é o nosso panorama, e a toxinologia, ela veio abrir esse leque de oportunidades, né? Então, como eu disse, a nossa principal temática são os venenos, são as toxinas, e isso vem alavancando projetos de extrema relevância e captação de recursos em diferentes agências de fomento, em particular a FAPESP, é de extrema importância a parte de fomento que a FAPESP nos favorece com os projetos de pesquisa. Bom, lá para 2012 entramos com outro grande projeto, que até hoje ele ainda está em vigência, ele vai até 2024, que é do CETIX, né? Novamente Centro de Toxinas e Resposta à Imunicinalização. Então, ampliando os estudos começados pelo CAT-CEPID, mas já também tratando de transferências de tecnologia. E, enquanto isso está acontecendo, paralelamente, o Butantan continua aí com as suas vacinas, né? Então, nós estamos na fase final dos estudos clínicos, né, da dengue, e trabalhando um pouquinho na frente da Covid, eu comecei a entender por que você, às vezes, demora um período a mais para fechar um estudo, né, e isso foi bem importante para mim, mas, ao mesmo tempo, entender como é duro você chegar numa fase como, por exemplo, está já a vacina da dengue praticamente finalizada, né, e como eu disse para vocês, né, com a entrada do professor Dimas, ele trouxe um olhar extremamente relevante, extremamente preocupado com o pilar do ensino. Então, ele virou para uma comunidade científica, né, então, para mim, outros pesquisadores, e falou, mas, gente, veja bem, o Butantan faz o que faz, né, nós temos entre... alguns cursos de extensão, que são cursos rápidos, abertos à comunidade. Então, você tem pessoas como profissionais como bombeiro, professores da saúde, você tem alunos de diferentes universidades que vêm fazer curso rápido, então a gente chega a ter 1.500 alunos dentro do Butantan para este formato, mais 100 alunos vindos da secretaria pelo programa de especialização. E entre a pós-graduação do Instituto Butantan e a pós-graduação, né, que tem nos diferentes departamentos das universidades, nós temos aqui por volta de 500 alunos em nível de pós. Então, isso nos levou a constituir a Escola Superior do Instituto Butantan, então esse é o nosso pilar do ensino, ele foi constituído por decreto, então ele realmente é uma parte importante, né, do decreto, da constituição do Instituto Butantan, ele está dentro do centro de ensino, e ele abarca todos esses cursos, dando total apoio aos docentes, aos discentes, seja pelo ponto de vista das aulas, do material didático, de quando a gente acaba fazendo os eventos, de que forma eles conseguem nos dar apoio para esses eventos, né? A parte de EAD, que foi fundamental, aí estamos nessa vida há um ano, todos nós, né? Então, estabeleceu o EAD, que não era uma realidade e teve que passar a ser, e aí nós conseguimos constituir através da ESIB, né? E junto com a ESIB, nós trouxemos
uma extensão do nosso curso de pós-graduação. Então, dentro de um programa de pós, que nós tínhamos o braço acadêmico, ou seja, mestrado e doutorado, né, estrito sensu, né, então, para titulação, mestre e doutor na área de toxinologia, nós trouxemos o braço profissional. Então, dentro da mesma pós, eu tenho a acadêmica e a profissional. Nesse momento, nós temos o mestrado em biotecnologia e bioprocessos, e foi um avanço, foi uma inovação muito interessante, né? E que tínhamos um pensamento, e a pandemia acabou também trazendo um viés interessante, mas por que criamos esse curso? Justamente porque a gente entendia que nós tanto podíamos formar o aluno acadêmico, então você tem a formação desse aluno através de um projeto, né? Ele desenvolve o mestrado, o doutorado, ele consolida um conhecimento científico e também técnico, né, por diferentes ferramentas metodológicas que ele tem acesso, e ele trabalha com aquele conhecimento, ele traz aquele conhecimento para algumas questões. A biotecnologia e bioprocessos, ela faz um caminho um pouco diferente. As empresas têm questões em termos de processos e produtos, ou mesmo o próprio instituto, através da sua produção, tem questões a serem resolvidas, então a gente traz a questão e o aluno acaba desenvolvendo um projeto e acaba aprimorando o seu conhecimento para responder a essa questão. Então, é um caminho, é a mesma coisa, mas a pergunta começa diferente, ela começa do problema, e é o problema que leva à consolidação do conhecimento. Então, ela faz um caminho um pouco contrário da acadêmica. E com a Covid, isso hoje acabou nos proporcionando 7 projetos que já estão no núcleo de inovação tecnológica, já estão sob sigilo aí, então são desenvolvidos já com um potencial muito grande de ir para o mercado. Então, realmente, não era essa a nossa expectativa, mas isso, de novo, foi um dos lados positivos da Covid, foi realmente alavancar para o profissional e para os alunos da acadêmica, e eu vou dizer por quê, trazer o seu conhecimento para a pandemia, né? Na luta em diferentes formas da pandemia Covid-19. Então, o nosso curso profissional, como ele é da pós, ele também é reconhecido pela CAPES, já tem vários parceiros, esses parceiros foram os que nós iniciamos com eles, e hoje já temos mais 4 parceiros, e temos os projetos aqui alavancados e realmente absolutamente promissores. E daí começa a história do Butantan na pandemia. E aí eu trouxe para vocês uma coisa que para mim foi muito representativo, esse logo em azul, ele na verdade ele é um bottom, que em abril de 2020 nós fizemos quando nós enxergamos a quantidade de pessoas, né, que junto com a equipe do Butantan montaram a rede de diagnóstico, inicialmente dentro do Butantan, depois o Butantan começou a coordenar mais 27 laboratórios dentro do estado de São Paulo. O Butantan, naquele momento, passou a absorver os nossos alunos que estavam já no final do mestrado e do doutorado para vir trabalhar dentro das áreas, né, em BPL. Trabalhamos muito com alunos, mestrandos e doutorandos de universidade que naquele momento estavam prestando a solidariedade à população do estado de São Paulo, oferecendo o seu trabalho, o seu conhecimento para fazer o RT-PCR, para que a gente pudesse responder de uma maneira muito rápida ao número absurdo de testes que naquele momento acontecia. Então, nós tínhamos, num período muito curto, um gargalo de mais de 17 mil exames esperando. O Adolfo Lutz, que tem uma verdadeira capacidade, um conhecimento absurdo nisso, mas não tinha braço para conseguir deter o que estava acontecendo, conseguir responder, absorver a demanda, e foi aí que nós entramos. Então, essa rede constitui também o Adolfo Lutz, o Instituto Butantan, diferentes universidades do interior de São Paulo, e para esses alunos, além de uma carta, nós mandamos esse bottom, né? E de fato, é tudo trágico, mas nós fazemos parte dessa história. E quando ela for superada, nós teremos isso aí, né? O Butantan contra a Covid-19, eu faço parte dessa história. E para que a gente pudesse fazer parte dessa história, esses alunos saíram da sua pós,
né, estavam concluindo seu mestrado, seu doutorado, e muito rapidamente aplicaram o conhecimento, estabelecendo a área. Então, muito resumidamente, essa área é onde eles adequam as amostras que vêm pela rede pública. Então, toda pessoa que é socorrida na rede pública de São Paulo, esse material vai passar num desses laboratórios da rede. O Butantan recebe hoje quase 6.000 testes dia. Então, o CDC, né, que é o Centro de Desenvolvimento Científico, ele, junto com o controle de qualidade, ele foi estabelecendo essas áreas. Então, hoje eu tenho o papel de coordenar, junto com a doutora Carol Sabaga, que é a minha substituta, e é um trabalho intenso, são 16, 17 horas por dia focados que isso tem que funcionar. E esse prato, ele não pode deixar de girar, esse prato, ele não pode cair. Então, essas amostras, elas têm que entrar, elas têm que ser adequadas, elas têm que ter rastreabilidade, tem que ter toda a parte de cadastro, elas entram para a parte de extração, né? Então, aqui a gente tem parceiros, trouxemos os extratores para poder mitigar também o contato das pessoas com o vírus. A partir desse momento, então, ele é inativado e ele passa para a área de RT-PCR. Então, essa área que eu estou mostrando para vocês, ela foi duplicada, nós temos 2 áreas iguais a essa, por volta de 40 pessoas em 3 turnos, então a gente não para. Então, são 7 dias por semana, por todo o período do dia. São 3 turmas nas 2 áreas, realizando até 6.000 testes por dia, 26.000 na rede como um todo. Então, isso aqui foi quando a gente começou, e num breve, curto, né, de espaço, a gente começou ali com 700, quando a gente viu, a gente estava falando já de 6.000 realizadas na rede, e hoje eu estou falando de 26.000. Isso dia. Então, começamos a nos articular para ajudar essas universidades, onde esses alunos de pós-graduação estavam ali como voluntários, criamos uma rede, e essa rede tinha como proposta não só oferecer os insumos de acordo com as máquinas que esses locais dispõem, né? Mas todo o insumo necessário para que a universidade, na hora que ela receba, né? E os institutos, na hora que nós recebemos as amostras, nós temos que ter todo o insumo, e a gente chama também do insumo periférico, que é a ponteira, que é a Pasteur, que é a placa. Isso tudo tem que estar absolutamente contado e casado com o número de exames, né? Então, esse aqui é o nosso estoque dentro do Instituto Butantan, é daqui que nossos caminhões saem para distribuir tudo isso nos 27 laboratórios. Aqui são os caminhões chegando com essa parte de insumos, né? Então, chegada lá na universidade, lá em Pirassununga, na Unicamp, né? Ou, às vezes, a pessoa, além do insumo, ela precisa de alguns equipamentos em comodato, então os nossos parceiros, eles não nos cobram pelo maquinário, eles colocam o maquinário, e quando o laboratório não precisa mais, ele retira, então a gente coordena toda essa parte, então a nossa parte logística, ela é muito forte. Então, nós somos o pesquisador da bancada, mas nós somos um pesquisador que também teve que ir para a parte logística, sentar, calcular material, calcular volume de amostras por local e abastecer semanalmente cada local desse para que nenhum exame fique na fila, para que nenhum exame deixe de ser realizado. Junto com isso, nós estabelecemos também uma plataforma de sorologia que não só atende a algumas ações do Instituto Butantan. O que significa ações? É a gente entender o cenário epidemiológico, né, de algumas coortes, ou seja, comunidades periféricas, comunidades indígenas, a maioria dos presídios do estado de São Paulo também nós coletamos das pessoas privadas de liberdade, acompanhamos de que forma, né, como é que podia estar acontecendo algum nível de contaminação, e além disso, internamente, nós somos um prestador de serviço aos ensaios clínicos, que está aí à frente do desenvolvimento da vacina, né? Não só a vacina que já está no mercado, mas a vacina anunciada hoje pelo governador, 100% do Instituto Butantan, que nós hoje demos início, né? Trouxemos à população essa novidade. Então, este parque diagnóstico, ele não só atende à necessidade de exame, ou seja, uma parte clínica, como ele também está estruturado para dar subsídio aos estudos que são cruciais para o entendimento do desenvolvimento da vacina.
Então, é aqui que nós avaliamos soro de pacientes, seja convalescentes da doença, seja vacinado, e, como eu disse, de todas essas cortes, para entender cenário epidemiológico. Então, o Butantan, através do Centro de Desenvolvimento Científico, criou um parque, né, de uma plataforma de estudo muito forte. Tudo isso num prazo muito curto, isso tudo foi em 6 meses estabelecido, isso para a gente foi sim um recorde, porque, na verdade, não só pela articulação que nós tivemos que ter e pela participação desses profissionais, a maioria que vieram realmente do programa de pós e foram grande desafio. Nós precisávamos desde coisas mais simples, quanto mais complexas e que, na verdade, todo mundo estava atrás. Então, nós tínhamos que passar essa limitância de termos praticamente todos os insumos, tudo que a gente precisa para essa pesquisa, não ter, né, em âmbito nacional, ter que ser importado. E lá no começo, tudo aquilo tinha muito mais prioridade ainda para a Europa, pelo momento que a Europa estava, né? E isso foi um grande desafio, conseguir trazer os insumos e os equipamentos para dentro do Instituto Butantan, né? Então, eu digo para vocês que a pandemia, né, Covid-19, dentro do Butantan, ela trouxe uma coisa que, mesmo amanhã, quando a nossa vida começar a voltar aí à normalidade, quando as pessoas tiverem a oportunidade de estarem maciçamente vacinadas, isso foi um divisor de águas. Isso, nós trouxemos um know-how para o Butantan, nós trouxemos uma capacidade de resposta ao Butantan que nós nunca imaginamos, né? Eu sempre digo que nós estávamos acostumados a fazer uma pesquisa com uma determinada velocidade. Isso mudou. A nossa velocidade, ela mudou radicalmente, demos aí um cavalo de pau, né? E falamos, não dá para ser daqui um mês, tem que ser daqui 48 horas. E as coisas têm que acontecer sem você perder o rigor do trabalho que você faz, sem você perder a capacidade de formar e de indicar para esse profissional que está chegando nessa área como é que ele tem que trabalhar. Então, eu acho que esse cenário, para mim, ele é muito representativo do lado positivo da tragédia Covid-19, é você estabelecer novas formas de trabalho e você ter a oportunidade de absorver. Eu absorvi quase 30 pessoas da pós-graduação em fase, né, final de tese e de dissertação e trazer. Então, nós formamos essas pessoas e nós conseguimos ficar com essas pessoas. E isso, para mim, foi de uma relevância absurda, porque no tempo ali normal, ali até começo de 2020, você olhava bons profissionais que você só poderia ficar com eles através de um concurso. Então, obviamente, a Fundação Butantan, dentro dessa emergência, abriu essa perspectiva e nos trouxe esse lado, né, de ficarmos com os profissionais que nós investimos, que tiveram bolsas de agência de fomento, que foram formados pelos pesquisadores da casa e estão aqui trabalhando de uma maneira absolutamente brilhante na Covid-19, seja na área diagnóstica, seja no desenvolvimento, seja diretamente com a vacina. E é desse jeito que a gente vem construindo e vem consolidando e vem abrindo 2021, que comemora os 120 anos do Instituto Butantan. E é isso, fazendo parte aí dessa história. Então, eu trouxe vários elementos, estou à disposição de todas as perguntas de vocês, que eu sei que devem ser várias, e aí a gente vai contextualizando, mas eu quis passar o cenário, principalmente para os alunos que começaram a pós. Vocês, meninos, pensem o que é para esse meu pessoal ter entrado numa pós, né, e pensando se ia para uma área acadêmica, se ia para a sala de aula, o que ia acontecer, e de repente se viram recrutados e obviamente, não só recrutados, mas ali dispostos a entrar, a fazer parte da equipe Instituto Butantan através da Covid-19 e fazendo uma interligação que eu particularmente também me descobri e para mim foi um divisor de águas na minha vida científica, né? Que é trazer o meu trabalho de bancada, né? Trabalho com cultura celular, trabalho com cultura tridimensional, microambiente tumoral, com toxinas com potencial aí, antitumoral, e de repente me vi trabalhando diariamente em projetos
projetos em resposta à Covid, que em um mês você tem que ter trabalhado e ter entregue muitos dados. Então, para mim, foi uma oportunidade absolutamente indescritível e, de fato, mudou minha vida pessoal e minha vida profissional. E é isso que eu quero deixar para vocês. Estudem, se preparem, porque a vida, ela realmente ela é cheia de surpresas e vocês, de repente, não imaginam aonde é que vocês vão ser necessários e, o melhor, vocês estarão prontos para isso. Então, é essa a minha mensagem aqui na minha palestra de abertura, que eu agradeço imensamente essa honra, esse prestígio, esse reconhecimento desses meus colegas. Agradeço muito.